Obrigado. Depois de um palavreado desse aí, eu vou dizer o quê, né? Eu só vou reiterar, ainda tem um detalhe aqui, viu, gente? Isso aí que ele falou da figura deletéria lá que estiver lhe atrapalhando, separe mesmo, manda embora mesmo. E se for casado ou tiver união estável, você sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai tirar a sua carteira da OAB. Sabe aquela história de você esfregar na cara depois? Eu avisei, só que vai ser um esfregão diferente, vai ser assim, ó. Você vai passar, você mesmo vai fazer seu divórcio ou sua dissolução de união estável e você ainda vai botar ele ou ela para pagar os honorários de sucumbência. Tá vendo? É isso aí, é assim que a gente faz, né? É assim, mas ele está certinho. Você é uma figura iluminada mesmo, uma pessoa super, super, super generosa. Né? Desde as primeiras vezes que eu vim aqui, a gente está namorando esse projeto aí já tem um tempo, amadurecendo esse projeto já há um tempo. E todo mundo aqui me recebeu de braços abertos e Diegão mesmo não tem aquilo de esconder jogo não, né? Tem lugar, né? Aqui, graças a Deus, é uma família de verdade. Quando Aras, o pessoal fala que é família, é mesmo, viu, gente? Tanto que não é qualquer um que entra, não. Eles vão tentando conhecer você primeiro, devagarzinho. Quando ele vê que você é uma pessoa que compartilha dos valores, aí eles vão abrindo espaço. Realmente é diferenciado, sabe? É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte dessa família e estar aqui com vocês, né? Mas vamos nessa, vamos tocar o barco aqui. E aí, ó, estava falando para vocês dessa questão aqui da inconstitucionalidade superveniente, né? Qual é o caso aqui da ADI número 2? Só para você entender esse pronunciamento do STF, nesse caso aqui. Digamos que eu tivesse a lei aqui de 86 e a Constituição de 88. Bom, se a lei anterior à Constituição é contrária a ela, o que eu tenho aqui é um caso de inconstitucionalidade? Não. O que eu tenho aqui é um caso de não recepção. Recepção. É um caso de não recepção. Significa que a lei de ordenamento jurídico anterior não foi recepcionada pela Constituição. Não foi recepcionada pela Constituição. E nesse caso aqui que está aqui embaixo, eu tenho a Constituição, a norma é criada na vigência da Constituição e é constitucional. Só que depois sobrevém uma emenda à Constituição e por conta dessa emenda, a norma se tornou inconstitucional. Aqui no nosso exemplo, a lei, né? A lei se tornou inconstitucional. Isso aqui seria um típico caso de inconstitucionalidade superveniente. Mas o que é que o Supremo entende? Que não é inconstitucionalidade, ou seja, ele não admite no nosso sistema a declaração de inconstitucionalidade superveniente. O que é que ele entende aqui? Aquilo que eu disse no começo, né? Quem pode o mais, pode o menos. Então, o que ele diz aqui é que, na verdade, é o seguinte, essa emenda constitucional, quando alterou a redação do artigo da Constituição, ela também revogou as normas contrárias. Então, não é um caso de inconstitucionalidade superveniente, é um caso de revogação, mesmo que tácita. É um caso de revogação. Certo? É um caso de revogação. Aqui no roteiro, na página 15, eu coloquei para vocês aí a ementa, né, do julgado. Está aqui, ADI número 2 de 1988. Constituição, lei anterior que a contraria, revogação, inconstitucionalidade superveniente, impossibilidade. A lei ou é constitucional ou não é lei. Lei inconstitucional é uma contradição em si. A lei é constitucional quando fiel à Constituição. Inconstitucional na medida em que a desrespeita, dispondo sobre o que lhe era vedado. O vício de inconstitucionalidade é congênito à lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente ao tempo de sua elaboração. Lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição futura. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes. Revoga-as. Pelo fato de ser superior, a Constituição não deixa de produzir efeitos revogatórios. Seria ilógico que a lei fundamental, por ser suprema, não revogasse ao ser promulgada leis ordinárias. A lei maior valeria menos do que a lei ordinária.
reafirmação da antiga jurisprudência do STF, mais que cinquentenária. Ação direta de que se não conhece por impossibilidade jurídica do pedido, certo? Então, perceba, o próprio Supremo Tribunal Federal já se pronunciou dizendo que não se admite no nosso sistema a inconstitucionalidade superveniente. Se tratar dessa hipótese, é o quê? É revogação e não inconstitucionalidade. Para a gente, só inconstitucionalidade originária, certo? E o que é essa questão aqui da inconstitucionalidade consequente? Aqui é o que a doutrina chama de inconstitucionalidade por arrastamento. O que é inconstitucionalidade por arrastamento? Vamos pensar uma situação aqui. Ó. Imagine você que a gente tenha uma ação direta de inconstitucionalidade que esteja impugnando o artigo 18 da Lei Y, certo? Então, temos uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, que impugna o artigo 18 da Lei Y, né? Pede que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade da Lei Y, do artigo 18 da Lei Y. Só que é o seguinte, gente, essa lei, vou botar aqui, ó, a Lei Y tem ao todo 30 artigos. A ADI só impugna o artigo 18, não impugna nenhum outro. O único que está sendo impugnado é o artigo 18. A pergunta é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal, e vamos dizer que seja assim, ó, a petição inicial está impugnando o artigo 18, vou botar da Lei Y, deixa eu ver se eu consigo organizar um pouquinho melhor essa anotação aqui. Vou apagar essa inconstitucionalidade por arrastamento e já coloco de novo aqui, só para a gente organizar aqui, para ficar organizado, né? O estudo da gente tem que ser organizado, porque senão nem a gente depois entende o que a gente botou ali, né? O que aquilo significa. Vamos supor, ó, você tem uma ação direta de inconstitucionalidade que impugna o artigo 18 da Lei Y pelo fundamento A. Certo? Ação direta de inconstitucionalidade está impugnando o artigo 18 de uma determinada lei, dizendo que ela é inconstitucional por essa razão. Por exemplo, ela é inconstitucional porque viola, sei lá, a liberdade de expressão. Certo? O fundamento é esse aí. Viola tal dispositivo constitucional com tal fundamento. Pergunta: o STF, quando julga a ADI, ele pode declarar a inconstitucionalidade do artigo 18 pelo fundamento B? Entendeu a questão? Ou seja, entraram com a ação, né? Propuseram lá a ação direta de inconstitucionalidade e o pedido é o seguinte: STF, declare o artigo 18 inconstitucional por esse motivo. O Supremo pode dizer, é inconstitucional por esse motivo? Claro que pode. Pode dizer, é inconstitucional, mas não por esse motivo. É inconstitucional por outro motivo. Pode? Pode. Tá? Pode. O Supremo Tribunal Federal fica adstrito ao que foi pedido, mas não à causa de pedir, não ao fundamento. O fundamento é aberto. Então, ele pode reconhecer a inconstitucionalidade, ainda que seja por um fundamento diferente do fundamento que foi apresentado pelo autor da ação. Tá certo? Essa é uma primeira observação. Agora eu vou fazer... Ok? Beleza? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. O STF pode
declarar a inconstitucionalidade do artigo 19? Isso não foi pedido na inicial. Não foi pedido. Só pediu a declaração de inconstitucionalidade do artigo 18. O Supremo pode declarar a inconstitucionalidade do artigo 19? A resposta é... depende. Vamos lá. Como regra, não. Tá? Como regra, o Supremo não pode declarar inconstitucionalidade de dispositivo que não foi impugnado. Se não foi impugnado, não foi questionado, ele não pode. Certo? Mas há uma exceção. Excepcionalmente, admite-se, a própria jurisprudência do Supremo reconhece isso. O Supremo pode declarar a inconstitucionalidade de outros dispositivos que não foram impugnados. Mas em que situação? Desde que o dispositivo que não foi impugnado tenha relação de dependência com o dispositivo declarado inconstitucional. Entendeu? Vou dar um exemplo assim, bobo, né? Vamos supor que houvesse uma lei dizendo lá, o artigo 18 dessa lei diz que o analfabeto não pode mais votar. O voto é facultativo, né? Mas não, agora é proibido. Analfabeto não pode mais votar. Digamos, né? Claro que seria inconstitucional, mas digamos que houvesse essa lei. Aí o artigo 18 diz assim, o analfabeto não pode votar. Aí o artigo 19 diz assim, a Justiça Eleitoral terá um prazo de 90 dias a contar da publicação desta lei para cancelar os títulos, né, cancelar os títulos eleitorais dos analfabetos, das pessoas de que trata o artigo 18, entendeu? Você percebe que esse artigo 19 está diretamente ligado ao 18? Tem como eu declarar a inconstitucionalidade do 18 e dizer assim, olha, não, é inconstitucional você proibir o voto analfabeto. E manter o 19, que manda cancelar o título do analfabeto em 90 dias? Não faz sentido. O artigo 19 está diretamente dependente do artigo 18. Então, se for o caso, o Supremo pode declarar a inconstitucionalidade também desse artigo e de outros. Isso aqui, no caso do 19, desse artigo, que não foi pedido, né, não foi pedida a declaração de inconstitucionalidade, mas o Supremo declara, por ser dependente do artigo que foi declarado inconstitucional, é o que a gente chama de inconstitucionalidade consequente ou inconstitucionalidade por arrastamento. Certo? Essa é a inconstitucionalidade por arrastamento. Ninguém questionou, mas ele foi arrastado pela inconstitucionalidade da norma de que ele depende. Entenderam? Tranquilo isso aí? Joia. E aí, ó... Ah, não, eu pensei que fosse aparecer aqui agora. Eu não botei mais para eu não dar spoiler, né? Mas, se vocês olharem aí o roteiro de vocês na página 15, logo depois desse slide que a gente acabou de ver, tem aí a nossa questão 3, para vocês responderem em casa, tá? Do 4º exame de ordem unificado. Suponha que o STF tenha reconhecido em diversos julgados recursos extraordinários, ou seja, por que ele está dizendo aqui em diversos julgados e bota entre parênteses recursos extraordinários? Para deixar claro que o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso em controle difuso, né? Suponha que o STF tenha reconhecido em diversos julgados recursos extraordinários a incompatibilidade de uma lei ordinária do Estado Y, em vigor desde 1999, com uma emenda constitucional promulgada no ano seguinte, ou seja, em 2000. A primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Y foi distribuído um recurso de apelação cível em que a incompatibilidade da referida lei com a emenda constitucional é questão prejudicial. Diante desses fatos, responda. Meus amigos, o que é que ele está cobrando aí? Controle o quê? Difuso.
Ele está cobrando controle difuso. Na verdade, ele está querendo induzir você em erro, de você achar que é para você responder aqui pelo controle difuso. Mas a gente acabou de ver que não é. Mas eu não vou dizer mais não, porque senão eu dou a resposta da questão. A questão é para vocês responderem depois, né? Letra A pergunta: as decisões proferidas pelo STF reconhecendo a referida incompatibilidade entre lei e emenda constitucional devem ser encaminhadas ao Senado? Explique. Lembra que no controle de constitucionalidade, não é isso? A declaração deve ser encaminhada ao Senado para providenciar, né? Pronto. Sim ou não? Aí você vai dizer se é sim ou não. Eu já vou dar uma dica que é não, tá? Mas aí por que você vai ter que explicar. Eu estou dando a dica, porque eu sei que a maioria ia dizer que sim, mas é não, mas depois você vai ter que explicar, foi o que eu acabei de falar. B. A primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Y tem competência para deixar de aplicar a lei estadual incompatível com a emenda constitucional? Explique. Aqui também é para induzir você em erro. Aí aqui na página 15 tem a questão 3, quando você chegar lá na página 24, tem a folha de resposta para você responder a essa questão aí. Tá certo? Beleza. E aí, meus amigos, a gente tem aqui, ó, as espécies, né, das ações de controle concentrado. Ação direta de inconstitucionalidade, ou ADI, ação declaratória, na verdade a ADI é essa aqui, né? ADI, ação declaratória de constitucionalidade, ou ADC, arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí a gente vai ter a ADI, que é a ação direta por ação. Essa aqui, a ADI por omissão, a gente chama de ADO. E a ADI interventiva, que é naquele caso em que há o quê? Intervenção federal por requisição judicial. A gente vai falar sobre isso quando estiver falando da organização do Estado, tá certo? E aí é o seguinte, ó, a gente está chegando aqui no nosso horário. Deixa eu ver aqui o que a gente tem depois dos legitimados. A gente vai falar. Eu vou falar sobre os legitimados, porque os legitimados são comuns, né? Todas essas ações têm os mesmos legitimados. E aí na nossa próxima aula a gente finaliza. É bom que, na verdade, a gente ia começar a aula falando um pouquinho do detalhamento sobre a petição da ADI. A gente já termina esse restinho de assunto que ficou sobre as ações concentradas, e aí já começa a treinar a peça. É bom que vai estar bem fresquinho na cabeça da gente, certo? Vou falar rapidinho aqui dos legitimados. Quem é que pode propor as ações diretas? Quem é que pode propor a ADI, a ADC, a DPF? Bom, o rol está lá no artigo 103 da Constituição, não é isso? E aí, são basicamente esses 10 legitimados, né? A Constituição coloca em 9 incisos, mas é porque um inciso trata da mesa do Senado e da Câmara. Quais são os legitimados? Presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, mesa da Assembleia Legislativa, no caso aqui de Estado, né? Governador do Estado, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Aí, qual é a lógica aqui? A gente vai dividir os legitimados em duas categorias, em duas classes de legitimados. A gente tem os chamados legitimados universais e os legitimados especiais. Repare, isso está onde na Constituição? Isso não está na Constituição. Isso está na lei que regulamenta essas ações, né? Nas leis que regulamentam essas ações. É a lei que faz essa distinção entre os legitimados universais e especiais. A Constituição simplesmente apresenta todos sem fazer essa distinção. Qual é a diferença do legitimado universal para o legitimado especial? O legitimado universal é aquele que tem legitimidade para apresentar a ação, independentemente de ter algum interesse específico na matéria. O que significa que ele basta
apresentar a petição inicial, basta ajuizar a ação. Ele não precisa demonstrar que tem interesse específico na declaração de inconstitucionalidade, diferente do legitimado especial, né? Diferentemente do legitimado especial. O legitimado especial, ele precisa demonstrar na petição inicial, então, o legitimado especial precisa demonstrar na petição inicial o que? A chamada pertinência temática. O que é que isso significa, meus amigos? Significa o seguinte, que quando você for fazer a prova e tiver lá a peça, vamos supor que a peça seja uma ação direta de inconstitucionalidade, seja a petição inicial de um ADIM. Você vai ter que ler o enunciado e a primeira coisa que você vai ter que verificar é se trata de legitimado universal ou legitimado especial. Se for um legitimado universal, sua petição vai ter endereçamento, qualificação, você vai dizer qual é o dispositivo impugnado, o dispositivo legal impugnado, e qual é a norma constitucional violada. Ou seja, 1, 2, 3, basicamente 4 itens. Se for um legitimado especial, você vai ter 5 itens. Você vai ter endereçamento, qualificação. Só que antes de você falar da norma impugnada e do dispositivo constitucional violado, você vai ter um itemzinho aqui no meio, uma preliminarzinha, que vai ser justificando a legitimidade ativa. Ou seja, como é que vai ser o título do item? 1. Da pertinência temática, ou da legitimidade ativa. E aí você vai justificar. O autor tem legitimidade para ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade, pois a norma impugnada trata, por exemplo, do exercício profissional pelo médico, e o autor é o Conselho Federal de Medicina. Pronto. Aí você justificou a pertinência temática, né? Pertinência temática é isso, é você mostrar que esse que pretende discutir a constitucionalidade da norma tem interesse específico naquela matéria. Então, vamos lá. Mesa de Assembleia Legislativa de Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima quer discutir a constitucionalidade de uma lei federal. Pode, se ela conseguir mostrar lá na petição inicial que aquela lei está afetando de alguma maneira algum interesse do Estado de Roraima. Percebe? A mesma coisa o governador de Estado. Né? A mesma coisa o governador de Estado. Confederação sindical, cuidado aqui, tá? Aqui tem um monte de casca de banana, de pegadinha. Pode ser sindicato? Não. Pode ser federação sindical? Não. Tem que ser confederação sindical. Confederação sindical tem âmbito nacional, né? Ela é a união de várias federações, certo? Isso, tem lá exatamente, certo? Representando, lá a gente vai falar disso, a gente vai voltar a isso aqui, certo? E entidade, ou entidade de classe de âmbito nacional. Pode ser de âmbito local? Não, tem que ser de âmbito nacional. Então, a OAB Bahia, né, o Conselho Seccional da OAB Bahia, pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal? Não, tem que ser federal. E aí seria o Conselho Federal, que é legitimado universal. Conselho Regional de Farmácia, não pode, tem que ser o Conselho Federal. Né? Então, entidade de classe de âmbito nacional, certo? E aí ele tem que demonstrar o interesse, ele tem que demonstrar pertinência temática. Os legitimados universais não precisam, certo? Ou seja, a petição vai ser mais simples porque não vai ter essa preliminar de pertinência temática, demonstrando a existência da pertinência temática, certo?
Detalhe, partido político com representação no Congresso Nacional. O que significa representação no Congresso Nacional? Um partido que tenha pelo menos um deputado federal ou um senador, certo? Uma pergunta que já caiu, inclusive está aí o exercício para vocês responderem, é um dos exercícios aí para vocês responderem. Vamos dizer que um partido político tinha um deputado, um determinado partido político, só tem um deputado. E aí o partido ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Quando tinha um deputado. E aí, às vezes, a ação demora lá no Supremo, né? Às vezes demora 2, 3, 4 anos até sair a decisão. Vamos supor que deu entrada na ação, a ADIM está correndo lá. Aí vem as eleições, e nessas eleições esse partido não elege mais ninguém. O deputado não é reeleito e não elege mais ninguém. Ou seja, o que aconteceu é, a ação não chegou ao final ainda. Quando a ação foi ajuizada, o partido tinha representante no Congresso Nacional, mas deixou de ter depois. E aí, a ação vai ser extinta? Não, tá? Não. Entende o Supremo Tribunal Federal que você deve verificar a legitimidade, a legitimação, no momento do ajuizamento da ação. Por quê? Porque o processo é objetivo, né? A parte aqui não está, o autor ele não está defendendo o interesse dele, né? Ele está defendendo a ordem jurídica, certo? O processo é indisponível, né? O processo aqui é ação indisponível. Então, se ele deixa de ter a representação no Congresso Nacional depois, isso não impacta no andamento da ação. A ação continua correndo. Tá certo? Beleza, meus amigos, minhas amigas? Muito bem. Vejam só, deixa eu relembrar aqui alguns detalhes, né? Amanhã, nosso encontro aqui é com o professor José Aras, tá certo? O professor José Aras vai falar para a gente de petição inicial. Gente, ele vai dar o caminho das pedras. Sabe aquela história que você tem que decorar? Tem gente que faz assim, né? Eu fiz assim, quando eu fui fazer a OAB, eu falei assim, pô, deixa eu ver qual é a área que tem menos petição. Vou fazer tributário. Eu gostava da matéria, tributário tem pouca petição. Vou fazer lá, vai ser só execução fiscal, vai ser só exceção de pré-executividade ou mandado de segurança. Eu vou fazer tributário. Não vá nessa não, você sabe que é esparro, né? Não tem isso, de que só tem 4 peças. Ah, só tem 4 peças, inicial, contestação, né? Recua, né? Não vá nessa não, né? Pode ser inicial de ADI, de ADC, de ADPF, pode ser, né? Então, não vá por aí não. E aí a galera vai muito na onda de decorar. Não, é tranquilo, bicho. Eu decoro a estrutura da inicial, decoro como é a contestação, decoro como é o agravo, decoro como é o recurso, a apelação, decoro como é o recurso extraordinário. Eu decoro. Você não vai decorar 20 modelos de peça. Você não vai decorar 10, 15 modelos de peça. Não vai. O que Aras vai fazer com você amanhã e segunda? Ele vai mostrar a você onde é que está a receita do bolo. Lembra da receita do bolo? Você vai pegar esse seu artigo 319 e seu artigo 320 do Código de Processo Civil. Está tudo ali, gente. 319 e 320 do CPC. É só você seguir o que está ali. Seguir o que está ali, você faz a petição inicial. Então, ele vai ensinar você a fazer a petição inicial sem precisar decorar nada. Como é que você, do código, porque você vai ter o código na mão na hora, né? Você vai ter a legislação na mão, é onde você acha e como você segue o que está ali na legislação. Então, é uma aula muito importante, super importante, e com Aras é garantia de qualidade e de diversão também, né? Vai ser uma aula leve, uma aula divertida, como são as aulas dele. Então, amanhã vocês têm petição inicial com ele, segunda-feira continua com a petição inicial, e aí vocês têm esses dias aí para poder revisar o que a gente já viu, e sexta-feira a gente volta com a petição, a gente termina aqui a parte de controle e entra com a petição de ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Beleza? Alguma dúvida? Nada? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida aí no online, viu, gente? É só mandar a mensagem, você já tem aí meu contato, né? Quem eventualmente está chegando por agora e não
pegou ainda, no roteiro que está lá no portal, na primeira página tem ali meu contato. De qualquer maneira, eu coloco aqui para facilitar. Você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp 71996662525. Pode mandar uma mensagem. Se quiser mandar lá no Instagram, é prof.rodrigo Andrade. Pode ir lá no Instagram, que tem uns vídeos também, tem umas coisas lá também, a gente pode interagir por lá. Tá certo? Muito obrigado pela presença, pela atenção, pelo carinho. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Sapere Aude.